O livro dos Atos dos Apóstolos pode ser chamado de Evangelho do Espírito Santo, pois a igreja nasce de fato em Pentecostes, como os Atos dos Apóstolos nos relatam. Esse livro constitui a segunda parte da grandiosa obra do evangelista Lucas. Basta vermos já nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. A primeira é o seu evangelho. Convém rastrear o fio condutor e captar a dinâmica que permeia toda essa obra. Lucas, nos capítulos 1 e 2, nos narra a infância de Jesus. Encerra dessa forma o Antigo Testamento, a aliança de Israel, que é o tempo da promessa. Segue então o cumprimento da promessa, a atividade de Jesus, descrita nesse mesmo evangelho, dos capítulos 3 ao 24. No evangelho, Lucas divide a história da salvação em 3 etapas. O tempo da lei, até João Batista, o tempo do Messias, realizado na pessoa de Jesus Cristo, e o tempo da igreja, que é um tempo de muita luta e sofrimento, para quem quer desejar entrar no reino de Deus. Portanto, o tempo da igreja é o Evangelho do Espírito Santo. Na narrativa esplêndida de Lucas, percebemos que as comunidades, pouco a pouco, vão fazendo uma caminhada nos descaminhos, nos infortúnios que se deparam. Nada está pronto, tudo está para ser feito. Passo a passo, a igreja vai se expandindo em meio a conflitos, perseguições, sofrimentos e realizações. A igreja nasce sob a égide do Espírito Santo, Atos 2,13. Segundo as promessas de Jesus, de que depois de sua partida, os discípulos não ficariam órfãos, mas teriam a assistência, a sabedoria e a revelação necessária em todos os momentos da missão, como já no Evangelho de São João nos apresenta, 14:26. O livro dos Atos dos Apóstolos começa com os primeiros passos da igreja em Jerusalém. Os sumos sacerdotes e chefes do povo tinham condenado Jesus à morte, acreditando que com isso o seu movimento acabaria. Mas a situação mudou bastante. Os discípulos começaram a anunciar a ressurreição de Jesus, convencidos de que eles deveriam levar esta boa nova do Evangelho até os confins do mundo. Com isso, muitos judeus e gentios que moravam em Jerusalém e arredores foram aderindo pouco a pouco à pregação e, com isso, acabaram por suscitar o ódio e a ira de todos os que estiveram envolvidos na morte de Jesus. Os capítulos de 1 a 12 dos Atos dos Apóstolos descrevem, pois, a expansão da igreja entre os judeus, as igrejas da circuncisão, sob a direção de Pedro e do apóstolo Tiago. No capítulo 11, de 1 a 18, nós já percebemos a presença de Pedro, que precisa explicar-se diante da comunidade de Jerusalém do que ocorrera com os não-judeus em Cesareia. Quando Pedro voltou a Jerusalém, os fiéis de origem judaica se puseram a discutir com ele por ter entrado em casa de um chefe militar romano, portanto, um ser impuro, e lá tomado refeição com tantos outros convidados na casa deste. Então Pedro lhes contou por ponto o acontecido. Como numa espécie de romance da época, Lucas repete quase literalmente as visões de Cornélio e de Pedro, descritas em 10, de 11 a 33. Pedro contou que viu algo como um grande pano, cheio de todas as espécies de animais puros e impuros, e ouviu uma voz que lhe dizia: "Levanta-te, Pedro, mata e come." À sua recusa, a voz falou pela segunda vez:
Não chames impuro o que Deus tornou puro. Isso se repetiu por 3 vezes e depois o objeto foi novamente recolhido ao céu. Nesse momento, 3 homens se aproximaram na casa em que Pedro se encontrava. E o Espírito lhe disse que o acompanhasse sem hesitar. Pedro foi com seus mensageiros, entraram na casa de Cornélio. E este contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: manda alguém a Iope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua casa. Depois desse resumo dos fatos, Pedro justificou a sua conduta. Diz: logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma como descera sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Se Deus concedeu a eles o mesmo dom que a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo, quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus. Reconheceram que também aos não-judeus Deus concedera a conversão que leva à vida. Não era preciso passar pelas prescrições judaicas acerca do puro e do impuro para receber a salvação. Nesse mesmo capítulo, de 11 a 19, temos a narração da fundação das igrejas de Antioquia, fundada pelos perseguidos de Jerusalém. Com o assassinato de Estevão em Jerusalém, foi grande o número dos que fugiram para outras cidades da Judéia, na Samaria e até fora da Palestina. O medo da perseguição era grande e poucos ousavam pregar em Jerusalém. Alguns chegaram a Fenícia, a Chipre e a Antioquia. Anunciavam a palavra, mas só entre os judeus. Alguns de Chipre e de Cirene, porém, chegando até Antioquia, tiveram a coragem de pregar a palavra também aos gregos, ou seja, aos não-judeus, com grande sucesso, graças à mão do Senhor. Importa ressaltar que a grande preocupação de Lucas dos Atos dos Apóstolos é manifestar a implantação do cristianismo na direção do centro do poder. Já no Evangelho, no seu Evangelho, Lucas descreve a missão de Jesus da periferia do mundo para o centro do poder, isto é, lá da Galileia, pela Samaria até Jerusalém. Nos Atos, parte de Jerusalém rumo ao centro do poder universal, a cidade de Roma. A notícia de que alguns dos discípulos estavam pregando para os não-judeus chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. É importante notar que a preocupação com a ortodoxia da lei de Jerusalém se preocupava com a questão do puro e do impuro na expansão do Evangelho. Para verificar o quadro de uma igreja mista de judeus e gregos e os caminhos de uma nova comunidade, Jerusalém acaba por enviar um supervisor para averiguar essa nova situação, Barnabé. Ao chegar a Antioquia, Barnabé ficou encantado com aquilo que viu e com o número de não-judeus que aderiram ao Evangelho. Lembrou-se de Saulo, que tinha sido mandado para Tarso a fim de livrá-lo dos judeus de Jerusalém. Pensou que seria importante nessa nova missão, uma vez que já fora bem sucedido nos trabalhos anteriores, Paulo estar com ele envolvido por conta da sua excelente formação, da sua cultura teológica de base helenística, isto é, da cultura grega, pois cabia agora aos gregos, aos não-judeus, a evangelização,
receber a salvação em Jesus Cristo. Assim, Barnabé e Paulo ficaram um ano inteiro juntos construindo a igreja de Antioquia, integrando judeus, gregos e romanos. Foi aqui que pela primeira vez os discípulos, que até então eram chamados aqueles do caminho, foram chamados de cristãos, irmãos na fé. Nos tempos do imperador Cláudio, imperador de Roma, especialmente nos anos 46 a 48, reinava grande fome em diversos cantos do império. Por aquele tempo chegou a Antioquia um profeta de Jerusalém, chamado Ágabo. Ele falava aos cristãos de Antioquia da fome que estava por cair sobre os irmãos da Judéia. Sensibilizada a comunidade de Antioquia, fez uma coleta e decidiu enviá-la por mãos de Saulo e Barnabé. No capítulo 12, nós temos como que uma crônica dos acontecimentos da situação da cidade de Jerusalém, a igreja-mãe. Naquela época, Herodes Agripa iniciava uma grande perseguição a todos os membros da igreja da Palestina. Muitos aí foram mortos. Ele mandou matar à espada Tiago maior, filho de Zebedeu, um dos 12. Exatamente esse, o primeiro bispo da igreja de Jerusalém. Convém esclarecer quem foram os Herodes. Quais foram os Herodes? Herodes, também chamado o Grande, é aquele rei da Judéia que no ano 37 a.C., ele que está no governo quando Jesus nasce e que manda matar as crianças em Belém. Morre no ano 4 a.C., quando Jesus tinha por volta de 2 anos, uma vez que nós sabemos que por um erro de cronologia, Jesus teria nascido 4, 5 anos antes. Isto porque ao atual ano 0 foi mal calculado pelo monge Dionísio, lá no século VI depois de Cristo, claro. Herodes Antipas I, que com a morte de seu pai Herodes o Magno, mandou matar a João Batista, e que tem grande poder em Jerusalém, por ocasião da morte de Jesus. Temos ainda outro, Herodes Agripa, primeiro, que é quem manda matar exatamente a esse Tiago, o bispo da igreja de Jerusalém. Ele governa sobre toda a Palestina dos anos 41 a 44 depois de Cristo. É sobrinho de Herodes Antipas e morre devorado pelos vermes. Temos ainda Herodes Agripa II, que reina de 53 a 100 depois de Cristo, embora com pouco poder, sendo um simples funcionário romano, é o mesmo do processo movido contra Paulo, como nos apresenta o próprio Atos dos Apóstolos. Vendo que a morte de Tiago agradava aos judeus, Herodes Agripa I manda prender também Pedro, às vésperas da festa da Páscoa. Detido e bem vigiado por guardas, Pedro poderia ser julgado e condenado, pensa o tirano, tão logo passassem essas festividades. Pedro permanece em oração, entre guardas, enquanto as igrejas intercediam a Deus pela sua libertação. Após a Páscoa, na noite anterior ao comparecimento perante Herodes, um anjo do Senhor entrou na prisão, despertou Pedro, que dormia acorrentado entre 2 guardas, e o libertou. Ordenou que se vestisse para sair, com a túnica cingida, sandálias nos pés e manto sobre os ombros. Passaram-se, pois, 2 pontos de guarda e pelo portão. Pedro acreditava estar tendo uma visão, mas quando está na rua, acordou de fato e deu-se conta de que foi Deus quem o havia libertado da fúria de Herodes e da expectativa sádica dos inimigos.
A casa da mãe de João Marcos era uma pequena igreja. Muitas pessoas lá se encontravam a orar pela sorte de Pedro na prisão. Aconteceu que, vendo-se Pedro livre, Pedro chegou à casa de Maria e bateu à porta. Uma criada de nome Rosa veio abrir. Reconhecendo a voz de Pedro, por cuja libertação estavam todos ali orando, de tão eufórica que ficou, esqueceu-se de abrir a porta e correu a dar notícia aos orantes. Trataram-no de doida, depois pensaram que fosse o anjo do Senhor, o anjo de Pedro, e finalmente verificaram que era ele mesmo. Ficaram pasmos. Pedro pediu silêncio e solicitou que comunicassem sua libertação a Tiago, irmão do Senhor, chefe da igreja de Jerusalém, e aos outros discípulos, e ele tomou outro destino. Herodes, não entendendo como Pedro conseguira fugir da prisão, mandou matar os soldados e retirou-se por algum tempo em Cesareia. Herodes, por motivos políticos e econômicos, estava em constante briga com as cidades de Tiro e Sidom, na Fenícia, hoje Líbano. De fato, desde a época do rei Salomão, vejam só, nos anos 960 a 930 a.C., os reis de Tiro e de Sidom forneciam produtos aos reis da Palestina e tiveram muitos problemas com o recebimento dos pagamentos. No dia combinado, chegaram a Jerusalém os representantes de Tiro e Sidom para fazer um acerto amigável. Herodes vestiu a sua roupa mais luxuosa e preparou um discurso oficial. Para completar o espetáculo, o povo, a serviço da propaganda, aclamava: "É a voz de um Deus, não de um homem", dizia. Deus, no entanto, na mesma hora, abateu aquela fera que morre devorado pelos vermes, pior que qualquer outro mortal. Não obstante as perseguições, a igreja crescia e se multiplicava. Saulo e Barnabé, depois de terem entregado aos santos de Jerusalém os donativos da comunidade de Antioquia, voltaram levando consigo João, também chamado de Marcos. Concluindo, podemos dizer que se em algum lugar se pode traçar uma linha divisória no livro dos Atos, é exatamente no final do capítulo 12. Antes de iniciar o relato do anúncio da palavra no meio dos povos pelo apostolado de Paulo, os capítulos de 1 a 12 nos mostram, na comunidade mãe de Jerusalém, a fundação de tudo que de essencial para a igreja havia: o dom do Espírito Santo, o anúncio intrépido da palavra, a comunhão fraterna, a oração, os sinais prodigiosos, a organização, os serviços prestados à comunidade, as diaconias, a perseguição e o testemunho fundamental de sangue, o martírio, que constitui o elo central desta parte. É na Igreja Mãe que começam a ser superadas as restrições da lei judaica. Em oposição a uma religião de cunho masculino, no judaísmo, mulheres tornam-se o coração da comunidade de Jerusalém. Basta ver Maria, a mãe de Jesus, Maria, a mãe de Marcos. Em união com a igreja, a mãe surge, pela obra daqueles que foram perseguidos, a igreja missionária de Antioquia. As pessoas que constituem o elo entre as duas igrejas é Barnabé, que dá exemplo da comunhão de seus bens, e Saulo, o antigo perseguidor, agora convertido. Eles é que irão abrir horizonte em direção a Chipre, terra de Bernabé, e a Psídia, região vizinha de Paulo. Iniciam definitivamente a evangelização universal, descrita na segunda parte do livro, que vai dos capítulos 13 ao 28º. Pedro, protagonista da primeira parte dos Atos, reaparece no capítulo 15º, também chamado do primeiro concílio de Jerusalém.
para apoiar a evangelização, sem discriminação, sem parcialidade, realizada pelos grandes e primeiros apóstolos, Barnabé e Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.